Oi gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim. E pro vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é o meu processo de pintar com lápis de cor. E pra isso eu vou fazer um desenho da Taylor Swift, mas na versão Barbie. Então bora pro desenho. A primeira parte que é essencial é fazer a estrutura para conseguir fazer o rascunho. E eu vou trazer um vídeo para vocês ensinando e tentando falar um pouco mais sobre isso, qual a importância do porquê é feito. Porque eu lembro que eu tinha uma fase em que eu realmente não seguia, eu ficava tipo, não precisa. E normalmente dava errado. Então, depois que eu comecei a fazer a estrutura certinho, que eu comecei a marcar os lugares certos para desenhar, os desenhos começaram a melhorar e eu comecei a evoluir numa velocidade bem mais rápida do que eu estava tendo antes. Uma coisa bem interessante é você prestar atenção normalmente no processo de desenho das outras pessoas, porque sempre que eu assisto um canal de desenho eu sempre vejo como eles começam. Claro, cada pessoa tem a sua técnica, cada pessoa tem o seu jeito, mas é muito interessante porque eles sempre começam pelas formas básicas, justamente para dar um direcionamento, para você conseguir uma estrutura de base e para você saber qual é o tamanho final, o que você vai fazer, como vai ficar, para ver se vai ficar proporcional, porque se você começa só a desenhar sem colocar uma base embaixo antes, você pode acabar distorcendo o desenho dependendo da forma que você estiver sentado. Tudo influencia no resultado final. Então, o ângulo que você está desenhando também influencia. Se você levantar e olhar o seu desenho de outro ângulo, você vai ver que já é outra perspectiva e às vezes ele tá diferente, tá torto, tá estranho, às vezes não dá nem para reconhecer direito, fica meio esquisito. E eu vou trazer exemplos para vocês de coisas que eu já fiz assim e também dicas de como evitar esse tipo de situação. E agora chegou a parte que eu mais gosto, que é passar caneta, que é normalmente quando você consegue ver o desenho bem definido. Uma coisa que tem me agradado muito nos desenhos quando eu vou fazer cabelo é deixar marcado alguns pontos em específico, alguns traços dele, justamente para dar forma de movimento e para deixar um pouco mais nítido se o cabelo é liso, se ele é cacheado, como ele fica, qual é o caimento. Eu achei muito importante isso nos últimos que eu tenho feito, então eu realmente estou aplicando em todos eles. Eu não faço todos os fios, nem uma grande quantidade, eu faço somente os principais para levar um direcionamento no desenho. E na hora de colorir eu não tenho um lugar de preferência, tipo boca, pele, cabelo, eu não tenho uma ordem, eu sempre faço pelo que eu tô mais afim no momento. Até porque ser lápis de cor facilita muito, porque você não tem que ficar esperando secar e não tem que se planejar na hora de pintar, porque se você apoiar a mão em tal lugar vai borrar, então facilita bastante na hora desse processo. O que eu normalmente faço é começar a pintar o desenho com uma base bem clara, e é justamente por isso que nem dá pra ver tanto que eu tô pintando, parece que eu tô usando lápis de cor branco, mas assim, faz diferença no final porque eu vou construindo várias camadas com o próprio lápis de cor. Essas camadas são construídas tanto pela intensidade que eu coloco do lápis na folha, então às vezes eu dou uma apertada um pouco maior em alguns pontos,
tanto quanto a mudança de lápis de cor. Então, você ter alguns tons da mesma cor facilita muito também nesse processo. Para a pele, eu usei 3 tons de salmão, o que fez toda a diferença, porque você consegue construir melhor o desenho e consegue dar profundidade em algumas partes, que deixa o desenho mais vivo e mais interessante. Um outro processo interessante que é legal observar, inclusive em outros canais de desenho, é justamente a construção com lápis de cor. Então, uma hora você usa um tom mais escuro, aí você volta com um tom mais claro e passa em cima para dar uma mesclada, para você uniformizar as cores, para fazer aquele processo de degradê mais suave, que é muito interessante. Então, você ir usando e voltando com os tons também é uma coisa muito bacana de fazer durante o processo. Inclusive, eu gosto de misturar os lápis de cor, então pro olho eu comecei com o verde, depois eu voltei com o azul e fui acrescentando outros tons de azul porque era a cor que eu queria predominar. Mas, como eu queria um tom um pouco mais específico, eu acabei usando o verde de base e aquela coisa, você passa ele fraquinho e aí depois você vai acrescentando as outras cores com uma intensidade um pouco maior. E como sempre, esqueci de pintar a orelha. Eu sempre faço isso nos desenhos, eu tenho que ficar voltando depois com os mesmos tons que eu tinha pintado o rosto. E também no olho eu gosto de passar um cinza, normalmente é um cinza mais azulado, justamente para não ficar aquele branco chapado, porque o nosso olho não é branco sulfite. Eu gosto de colorir cabelo, até porque você tem que brincar, porque o nosso cabelo tem várias tonalidades diferentes. E é muito legal quando a gente consegue acertar esse tipo de processo. Então, eu sempre passo uma base de cor, a cor principal que eu quero ali para guiar o resto dos tons. Depois eu vou escurecendo aos poucos os pontos em que eu acho que é necessário. Inclusive, aqueles traços que eu fiz lá no começo com a caneta me ajudam a guiar o desenho, o que facilita bastante, fica mais nítido aonde eu tenho que colorir e aonde eu preciso colocar um pouco mais de sombra para dar uma textura um pouco maior. Uma coisa que eu sempre faço no cabelo é sempre dar uma escurecida um pouco a mais na raiz e nas pontas e deixar o meio um pouco mais claro. Isso dá uma textura para o cabelo e fica bem mais similar ao real. E esse foi o resultado, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, gente, e tchau!